A maioria dos líderes pensa que basta motivar a sua equipe para ter o respeito e a admiração deles, mas isso não é verdade. Até porque cada um se motiva ou se desmotiva pelos seus próprios motivos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Andréia Pessoa, sou mentora e treinadora empresarial e criei esse canal recentemente para poder ajudar você a se desenvolver como líder e como pessoa. Peço desculpas pela minha voz, mas eu tô me recuperando de uma virose que eu peguei essa semana, mas quis sim vir aqui trazer esse conteúdo que tá riquíssimo para vocês. E se você curte esse tipo de assunto e quiser me seguir aqui, você vai me ajudar demais e ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Agora vamos embora pro conteúdo? Alguns líderes nas minhas mentorias me perguntam o seguinte: como eu faço para ter uma equipe de sucesso? E a minha pergunta é básica: você é um líder de sucesso? Aí você me pergunta assim: Andréia, mas o que é um líder de sucesso? Calma, eu vou te explicar tudo direitinho, até porque eu sei que o seu tempo é precioso. Um líder é justamente a figura que a equipe precisa entender como autoridade. Embora nem sempre isso aconteça, não por conta da equipe, mas por conta do próprio líder. E para começar, é muito simples. Para um líder ser um bom líder, ele precisa entender de gente. Andréia, então para ser líder agora, eu preciso ser formado em comportamento humano. Não necessariamente, mas você precisa sim entender um pouco de comportamento humano. Então você vai precisar estudar se você não sabe, você vai precisar conhecer um pouco mais da sua equipe. E aqui eu já te deixo a primeira provocação, ainda mais se você tem uma equipe grande. Você sabe o nome de todos da sua equipe? Porque eu já vi liderança que não sabia o nome de todos da equipe. Pode parecer um pouco óbvio, mas eu sempre vou te dizer que o óbvio ele precisa ser dito. Mas eu já vi líder chamando a pessoa assim: ô menino, ô filhinha, vem cá, coleguinha. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer em momento algum. Você é o líder. O nome do ser humano é uma das coisas mais importantes para ele ouvir. Então, quando você chama alguém pelo nome, isso gera mais conexão e mais humanização. Já parou para perceber quando alguém te chama pelo nome? Quando alguém que você acabou de conhecer repete o seu nome? Isso soa muito bem, pelo menos para mim, gente. Eu não sei para você. Deixa aqui nos comentários se você gosta de ser chamado pelo nome. Deixa aqui para eu saber, já começar a conhecer a minha audiência. Então, assim, é muito importante. É importante que você saiba, sim, e que você conheça um pouco, sim, de cada membro da sua equipe para você começar a ser um bom líder. E quando eu falo que o líder ele precisa saber de gente, não é só saber o nome. Isso não basta. Mas é você entender o comportamento, entender a comunicação, a postura. Afinal de contas, o corpo fala. Então, o membro da sua equipe não vai precisar te dizer exatamente que está acontecendo alguma coisa para você conseguir perceber que realmente está acontecendo. Sacou? E aqui eu já deixo mais uma provocação. Você sabe interpretar o comportamento da sua equipe? Sabe aquela pessoa que chega, às vezes desmotivada, às vezes assim com uma aparência de cansado, ou às vezes um pouco mais estressada, ou mais calado que o normal? Você consegue captar esses comportamentos? Me diz aqui, se identificou com alguma situação dessa? Já aconteceu com você? E aí eu te pergunto, você parou para conversar com essa pessoa? Entendeu o que se passa, se ela precisa de ajuda e se você consegue ajudar? Pode ser que ela esteja passando por um momento difícil, ou que ela esteja até mesmo insatisfeita com alguma coisa que uma conversa você consegue resolver. E aí, fica tudo bem. E esse é um papel crucial de um líder. É simples e feito por poucos. Só nessa ação você já começa a ganhar autoridade e confiança da sua equipe. O segundo passo é ter uma comunicação clara e assertiva. Você precisa deixar claro o que você espera de cada um da sua equipe. Andréia, mas isso é óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Repita comigo. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. De novo. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Aprendeu? Então, vamos continuar. A sua comunicação sempre vai precisar ser a mais clara possível. Você precisa deixar claro o direcionamento, exatamente o que você espera que o outro faça. Ao passar uma demanda para alguém, confirme se realmente ela entendeu
o que você pediu. Terminou de passar a demanda? Terminou as instruções? Chega para o seu liderado e fala assim, o que você entendeu? Aí você vai saber exatamente se a sua comunicação foi clara e se ele entendeu exatamente aquilo que você quer que seja feito. Quando a gente fala de comunicação, a comunicação não é o que nós falamos, mas sim como o outro entende, sacou? Logo, quando alguém reagir ao que você falou, com aquela famosa frase que a gente conhece, Não foi isso que eu quis dizer. lamento te informar, se a pessoa entendeu errado, a culpa é sua. Cada um entende e aceita as informações de acordo com as suas crenças e os seus valores. Logo, você pode pegar todos os membros da sua equipe e falar ao mesmo tempo a mesma coisa para dezenas de pessoas e cada uma delas vai entender e absorver de forma diferente. Isso é totalmente normal. Por isso eu te digo, passou uma instrução? Certifique-se de que a pessoa entendeu exatamente o que você quer que seja feito. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu maior erro de comunicação. Com a sua equipe ou com qualquer outra pessoa. Eu gosto demais de aprender com vocês. Então, sempre que for delegar alguma coisa, tenha em mente que você precisa passar para a pessoa a tarefa mais a execução, que vai ser igual ao resultado que você espera. O terceiro passo é muito importante, mas não tão importante quanto o último, que é o desenvolvimento de pessoas. Sim, você como líder tem o papel de treinar e desenvolver os membros da sua equipe. E para ser líder de uma equipe, você precisa sim saber fazer as tarefas dos seus liderados. Senão, como que você consegue ensinar algo que você nunca fez ou algo que você não sabe? Nos meus treinamentos, eu sempre indico que o líder passe por todos os setores. Se ele veio de fora, ele precisa sim conhecer os processos. Ele precisa entender de processos e entender o que acontece dentro de cada setor. Eu fui treinadora de uma grande rede de padarias aqui no Rio de Janeiro e é importante que o líder, ali o gerente da loja, ele entenda o que está saindo da cozinha, por exemplo. Se a pessoa pediu um prato, se a pessoa pediu um sanduíche, ele precisa bater o olho e ter minimamente ideia de se que aquele sanduíche, aquele prato está dentro dos padrões que está no cardápio. Então o líder precisa conhecer sim, até para que ele possa cobrar e que ele possa ajudar a treinar outros colaboradores. Quando eu falo que sim, você precisa saber e entender de todos os setores, é um pouco óbvio que você não vai conseguir saber profundamente de todos os setores, ainda mais dependendo da operação. Se for uma operação grande, eu entendo, vai ser difícil, mas que você precisa sim entender o mínimo para conseguir tocar o negócio, isso você precisa. É importante que você tenha noção do que se passa em cada setor, até para que você consiga enxergar as demandas e saber se existe algo errado acontecendo. Só de você conseguir enxergar as demandas de cada setor já é um grande passo. Mas é natural que você saiba um pouco mais sobre alguma coisa e tá tudo bem. Andréia, mas eu não entendo o suficiente para dar treinamento em determinados setores. Ótimo! Então sinalize ao RH os treinamentos necessários que você ainda não consegue dar para que eles possam providenciar. Uma dica mais barata também que eu deixo aqui para você é pegue um funcionário de cada setor, aquele funcionário que é mais antigo e que sabe muito de todos os processos, e combina com ele, que ele vai dar aquele treinamento para a equipe daquele setor. Você vai estar motivando ele, porque, poxa, as pessoas gostam de se sentir importantes. Então você vai estar motivando esse colaborador por um custo baixíssimo, negocia com ele uma folga, ou uma premiação, uma bonificação, enfim. Eu já vi isso acontecer e deu super certo. Então, pode ir por esse lado também, caso a sua verba esteja um pouco mais curta. E além disso, quando você faz esse tipo de ação, você está valorizando esse funcionário. E eu sempre percebi dentro das operações que quando a equipe percebe que existe essa valorização, ela mesmo se motiva, porque todos querem ser valorizados. Então isso é uma chave aí que pode ser um detalhe que pode mudar a sua operação. Deixa aqui nos comentários para mim, você já treina a sua equipe? Como que você tem feito esse processo de treinamento? E o quarto passo e último, e que eu acho mais importante, é que líderes desenvolvem novos líderes. Eu sei que passa um pouquinho pelo passo 3, mas é que treinar novos líderes é algo ainda mais profundo e de grande importância dentro das empresas.
Em toda a minha jornada com mentorias e treinamentos, passando por pequenas e grandes empresas, eu percebo que muitos líderes têm um pouco de resistência em treinar outros líderes. Às vezes um pouco de medo, ele pode tomar o meu lugar. Eu entendo. A depender da cultura da empresa, eu entendo esse receio. Mas acredite, você não deveria tê-lo. Quando você treina outras pessoas para serem grandes líderes como você deixa um grande legado na vida dessa pessoa. Você consegue compreender isso? Pode ser que você ou a pessoa que você treinou amanhã nem esteja mais na empresa, mas ela sempre vai lembrar do que você fez por ela e você sempre vai ser um exemplo para essa pessoa. O que eu já vi acontecer também é que o líder treinou um novo líder e depois esse líder, ele conseguiu uma oportunidade melhor em outra empresa e o líder que foi treinado por ele assumiu a loja. Gente, é muito lindo de ver porque esse primeiro líder, ele estava fazendo um trabalho excelente. E aí quando o outro assumiu, apenas seguiu o bom trabalho que ele já vinha fazendo. E isso é muito bonito de ver. Esse processo é muito comum quando a gente fala de grandes redes. Um líder treinar um outro líder, quando surge a oportunidade de expansão e de abertura de uma nova loja, esse líder que foi treinado, ele consegue assumir a loja nova e tocar o projeto com muita capacidade, porque ele já foi treinado. Ele já era alguém que estava dentro da empresa, já sabia das normas, dos processos, da cultura da empresa. É muito melhor do que você pegar alguém de fora e ter que treinar essa pessoa com os processos da sua empresa, com a cultura. Então você pega uma pessoa do mercado para assumir essa vaga que ficou aberta da pessoa que estava sendo treinada. Você consegue entender? Porque você trazer uma pessoa para um cargo de liderança é um investimento muito mais alto, investimento não só financeiro, mas também de treinamento e capacitação dessa pessoa para atuar dentro da sua empresa. E aí, a gente pega o seguinte, se essa pessoa trouxer vícios de outras empresas e não conseguir se adequar à sua, você perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então, sempre que você puder, treine as pessoas que já fazem parte da sua empresa. Dessa forma, você motiva a sua equipe e aproveita os grandes talentos que você já tem. Eu ficaria aqui por horas falando sobre esse assunto, até porque liderança é algo que realmente me fascina. Mas sei que você tem outras tarefas no dia de hoje, então eu vou seguindo para o fim. Com esses 4 passos, você já consegue ter uma equipe mais engajada e, com isso, ser um líder mais bem-sucedido. Eles precisam enxergar que você é um exemplo a ser seguido. E liderar pelo exemplo é sempre a melhor opção. Seja um exemplo de comportamento e você verá a sua equipe mudar totalmente. Não imponha nada, não lidere pelo autoritarismo, mas faça-os enxergar que você é uma autoridade para eles, sempre que precisarem se inspirar em algo. Reflita sobre o que falamos, analise como está a sua liderança e como a sua equipe está reagindo a tudo isso. Não se culpe se não estiver bom. Tudo pode ficar maravilhoso. Basta você querer essa transformação. Ninguém nasce sabendo nada, mas somos capazes de aprender tudo, se quisermos. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha aqui e não esquece de me seguir para você não perder os próximos conteúdos. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.